Bem-vindos ao podcast O Livro da Vez, o podcast onde você conhece um pouco mais sobre os mais brilhantes escritores brasileiros e suas principais obras. Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e acho que com o nosso querido Machado também. Que bom ter vocês aqui conosco em mais um episódio da nossa série Entrevistas com Fenômenos. Mas não se esqueça, não temos apenas essa série no nosso podcast, temos muitas outras também, as quais vocês podem conferir depois desse episódio. Mas, antes de mais nada, para vocês que são novos no nosso podcast e ainda não conhecem a nossa produção, permita-me apresentá-los. Temos o João Pedro Padovani, com as perguntas do público. No nosso quadro Entrevistado Responde. Temos a Rafaela Beraldo, com as entrevistas. Temos também a Isabela Freira, como entrevistadora, a Juliana Lucchini, com a finalização e apresentações, e eu, Maiara Andreossetti, com a apresentação e entrevistas. Lembrando a todos que temos um novo podcast toda segunda, quinta e sábado, às 17h30. Bom, mas hoje, quem está aqui conosco é o queridíssimo Machado de Assis, um escritor mega conhecido do nosso imenso país, o qual fez trabalhos de todos os gêneros, como romances, contos, poesias, crônicas, comédias, sátiras em prosa, teatros, traduções, muita coisa, não é mesmo? Mas a obra da qual iremos falar hoje é o livro Papéis Avulsos, publicado em 1882, o qual abriga a obra O Alienista. Olá, pessoal. O meu nome é Joaquim Maria Machado de Assis, mais conhecido como Machado de Assis. Eu nasci no dia 21 de julho de 1839, sou escritor e já publiquei mais de 800 obras, entre elas sonetos, poemas, peças teatrais e etc. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje para falar um pouco mais sobre a minha trajetória na escrita, minhas obras e especificamente sobre o livro O Alienista. Para quem não conhece, esse livro fala sobre um médico psiquiatra chamado Simão Bacamarte, o principal personagem do livro, que gostava de estudar a mente humana. Ele construiu a Casa Verde, que funcionava como uma espécie de hospício, onde colocou todos aqueles que considerava loucos. Tinha lá dentro quase 75% da população de Itaguaí, porém, depois de algum tempo, o soltou, pois começou a acreditar que os verdadeiros loucos eram aqueles que tinham firmeza de caráter, não os furiosos. Sendo assim, os internando. Após refletir as questões da psiquiatria, internou a si mesmo, pensando que um homem com personalidade tão perfeita era o real insano. Vamos começar então com as perguntas, porque estamos muito ansiosos para saber quais serão suas respostas. Bom, vemos que no livro, o Dr. Bacamarte é retratado como um cientificista, como alguém que coloca a ciência acima de relacionamentos, lógica, sentimentos e a considera como resposta para todos os problemas e enigmas, o que pode ser observado na página 46, onde é dito o seguinte: era evidente a demência, recolhia logo. O padre Lopes não se satisfez com a resposta, mas não objetou nada. O alienista, porém, percebeu e explicou-lhe que o caso da dona Evarista era de mania santuária, não incurável e, em todo caso, digno de estudo. O que comprova nessa observação que o cientificismo foi um assunto abordado na obra. Mas por quê? Por qual motivo o senhor escolheu esse assunto em específico? Sim, claro que está correta a observação. E, na verdade, acho esse um trecho que comprova com clareza que nosso querido Bacamarte era sim um cientificista. Mas o porquê dessa minha escolha? Simples. Muitos nunca ouviram falar sobre o que pode ser uma justificativa do porquê o assunto foi escolhido. Mas, além disso, muitos dos que já têm conhecimento no tema, na verdade não sabem ao certo do que se trata e quais são os sintomas de tal. E esse foi o meu maior intuito em abordar o assunto, porque assim poderia retratar as consequências desse ato. Como vocês bem notaram no trecho apresentado, o vigário passou a aderir tanto à ciência em sua vida que em certo ponto já não conseguia distinguir mais os atos comuns de um ser humano, considerando uma espécie de loucura apenas a indecisão de sua esposa referente à roupa que utilizaria.
Sim, com certeza. Considerar a indecisão um tipo de loucura e internar sua esposa revelou que Bacamarte não estava em seu juízo perfeito. Mas então, Machado, sobre a situação que estamos vivenciando, um período de pandemia e reclusão, vemos que muitos centros comerciais estão fechados, mas mesmo assim, as compras continuam a todo vapor nas lojas virtuais, e muitas pessoas que não se consideravam consumistas descobriram um monstro dentro delas. Em sua opinião, o consumismo pode ser considerado um descontrole problema ou apenas uma atitude comum nos dias atuais? A sociedade em que vivemos hoje pode ser considerada uma sociedade de aparências, onde as pessoas se veem muito preocupadas com o bom julgamento do outro. Não mais importantes são os valores, os ensinamentos, as crenças que cada um do seu modo carrega, mas sim o que é mostrado por fora. Eu creio que a população não é consumista. Ela se tornou consumista, e isso por conta dos padrões impostos pela ditadura da aparência, a qual estamos expostos diariamente. Porém, muito antes do surgimento das redes de comunicação, o modo que o indivíduo se apresentava diante da sociedade tinha influência no papel por ele ocupado, principalmente na política, o que levava muitos, mesmo sem qualificação, ao trabalho, a ocuparem cargos de extrema importância. Eu ressalto esse tema na obra O Alienista, o qual é até visto pelo Bacamarte como uma doença. Tempo, Rafa, todos descobrimos um monstro consumista. Mas enfim, Machado, nós, a equipe, quando estávamos lendo a obra, nos interessamos muito pelo personagem do Padre Lopes. Ele parecia sempre estar acima do muro, em momentos em que era necessário estar em um lado, sempre apoiando e influenciando ambos. Tivemos a impressão de que ele estava sempre planejando algo e sempre dava passos calculados, que teriam resultados já planejados no futuro. Mas essa é apenas uma suposição, é claro. O senhor poderia nos explicar o papel desse personagem e qual o seu objetivo na narrativa? Muito bem dito. O padre realmente dava passos calculados, como você bem disse. Ele sempre realizava uma ação que o beneficiaria no futuro, apoiando os que garantiam conhecimento e poder. Seu principal objetivo na história era realmente esse: mostrar como agiam as igrejas na época, as quais se posicionavam ao lado de quem estava no poder. Então sim, vocês estavam totalmente corretos em sua análise. Mas eu acho que todos temos momentos no qual ficamos em cima do muro ou pensamos no que pode nos beneficiar no futuro. Nós, leitores, notamos que ao longo da narrativa, o principal objetivo da obra é abordar a relação entre a coesão e a loucura. O que para você significa explicitamente o conceito da razão e da loucura? Em minha experiência, desde muito antes da época da publicação da obra, dentro da sociedade são considerados loucos aqueles que não possuem equilíbrio completo de suas faculdades mentais, o que, na minha concepção, não seria a definição correta, o qual foi o assunto abordado com muita clareza na obra em contexto. Pois para mim, quem são os loucos e quem são os sãos depende apenas do ponto de vista e de com o que essa condição é comparada. No fim da narrativa, vemos que o próprio Simão Bacamarte se contradiz e contradiz a todos os seus preceitos quando se interna. O que quero dizer com isso é que nunca saberemos ao certo quem são os loucos e quem são os sãos, pois essa é uma definição completamente relativa. Na verdade, Machado, eu acho que todos nós temos um lado um pouco louco em nós, mas eu acho que essa é a reflexão que você buscava despertar em nós leitores com a obra. Mas agora focando um pouco no processo de escrita do livro. Sabemos que em alguns momentos os escritores passam por dificuldades durante o processo de escrita de suas obras, as quais precisam ser ultrapassadas. No caso do livro O Alienista, qual foi a sua maior dificuldade? O enredo, as personagens, o tema? Sobre o livro O Alienista, eu não tive grandes obstáculos a superar durante o processo de escrita, Porém, a publicação do livro foi o processo mais desgastante, pois era uma obra muito crítica, devido à época em que foi publicada, a que fez com que muitos não comprassem, ou se comprassem, a criticassem. Mas com relação a certos livros, principalmente os meus primeiros, com certeza o processo de escrita e formulação da obra foi mais difícil. Sim, mas com certeza, creio que todos, quando vamos começar algo novo, algo desconhecido, temos uma certa dificuldade, mas isso é normal. Bom,
queríamos saber um pouco mais sobre o começo de sua carreira, como tudo começou. Como todos sabem, o senhor tornou a escrever desde muito jovem, em sua adolescência, o que deve ter sido difícil. Você teve alguma inspiração ou incentivo ao se inserir no mundo da escrita? Acho que o que me impulsionou para esse caminho foi a vontade de aprender. Durante grande parte da minha vida, fui loucamente em busca de conhecimento. E mesmo sem ter feito uma universidade e uma escola com ótima qualidade, consegui chegar onde estou, aprimorando minhas habilidades como pessoa e principalmente como escritor. E agora, como os nossos telespectadores fiéis sabem, chegou a hora do nosso quadro Entrevistado Responde, apresentado por João Pedro Padovani, no qual a pergunta de 2 ouvintes sortudos foi selecionada e vai ser respondida por nosso visitante. Acompanhem. Como todos sabem, sempre pedimos para vocês mandarem algumas perguntas e curiosidades que vocês têm em relação ao trabalho e à obra do entrevistado em contexto. E hoje nós separamos 2 perguntas muito criativas para o nosso convidado Machado de Assis. A primeira é do José da Silva. Tudo bem, Machado? Meu nome é José da Silva. Eu queria saber se no livro os personagens têm objetivos, ou seja, se eles têm um significado. Tá tudo bem sim, José. Muito obrigado. Achei essa pergunta muito interessante. Bom, na obra, por exemplo, o Porfírio expressa um sentimento de ganância, onde ele maquia seus interesses individuais, dizendo serem interesses políticos. Logo ao alcançar o seu maior objetivo, chegar ao poder, ele deixa tudo de lado que fez alcançar tal patamar. O que quero dizer com isso é que, como já foi citado, cada personagem tem seu objetivo na narrativa. Dona Evarista representa a sociedade de aparências. Bacamarte representa a loucura e a coesão. E como acabei de citar, Porfírio representa a ganância. Temos aqui na segunda pergunta a Luísa Marques perguntando: Oi Machado, meu nome é Luísa. Eu queria saber, na sua opinião, qual é o seu capítulo favorito do livro? Olá, Luísa. Seria de muito bom grado responder a sua pergunta. Eu, na realidade, tive um imenso prazer em escrever o livro inteiro. Por isso, sou suspeita em dizer que amo todos os capítulos. Mas, na minha opinião, um capítulo que representa muito a história de Simão Bacamarte seria o capítulo 4, Uma Teoria Nova, que fala muito sobre a ciência e como Bacamarte a vê. Assim, esse seria um dos meus favoritos. Muito obrigado, Machado. Suas respostas foram realmente ótimas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado nossa entrevista com Machado de Assis. Obrigada por acompanhar a gente até aqui. E, é claro, um grande obrigado ao nosso entrevistado do dia, Machado de Assis. Lembrando a todos que sempre tem um episódio novo toda segunda, quinta e sábado, 5h30, então não perca. E o próximo convidado da semana é o José Saramago. José de Souza Saramago foi um escritor português que ganhou o Nobel de Literatura de 1998 e também de 95, o Prêmio Camões, o mais importante prêmio literário da língua portuguesa. Já deixem suas perguntas no comentário para ele, porque a gente escolhe apenas 2 delas no próximo episódio. E também não se esqueçam de comentar qual será o livro da próxima vez. Bom, estamos encerrando por aqui mais um episódio do podcast O Livro da Vez. Uma ótima semana para todos e até quinta, 5h30.